Eu comprei o Ansiegate sem acreditar muito, mas o que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que eu nunca tinha sentido antes. Se você também sente o coração disparar do nada, se acorda no meio da madrugada com a mente acelerada, ou se sente que sua cabeça vive num alerta constante, então você precisa ouvir isso até o fim, porque ninguém te conta o que realmente acontece quando você tenta um suplemento natural. Fica comigo até o fim que eu vou te contar o que mudou para mim e o que eu aprendi no processo. O link oficial tá na descrição. Não esquece de se inscrever no canal. Eu sempre achei que a ansiedade era só aquele nervosismo antes de uma entrevista, ou um aperto no peito antes de uma prova difícil. Mas não. Ela vem de outras formas também, mais silenciosas, mais traiçoeiras. Teve uma fase em que eu acordava já cansada, com a sensação de que algo ruim ia acontecer, mas sem saber o quê. Só um peso, uma urgência no peito, um alerta que não desligava nunca. Eu parava no meio do dia e pensava: será que é isso que chamam de viver no automático? Ou será que eu estou enlouquecendo mesmo? Porque às vezes era um medo sem nome. Outras vezes, só uma irritação constante, como se qualquer coisa pudesse explodir dentro de mim. E o pior, ninguém via. Eu sorria, cumpria minhas tarefas, fingia normalidade, mas por dentro era só barulho e culpa, porque a gente começa a se culpar até por estar sentindo isso. E o que eu mais queria não era parar tudo, era só silêncio, paz dentro da cabeça. 1 minuto de descanso da mente. Foi aí que eu comecei a procurar alternativas. Eu não queria recorrer direto a medicamentos controlados, mas também não aguentava mais viver com esse nó no estômago. Foi nessa busca que eu ouvi falar de um suplemento natural. E pela primeira vez em muito tempo, eu pensei: e se eu desse uma chance para o meu corpo respirar? Eu sou desconfiada por natureza. Já vi muita coisa vendida como milagre, e que no fim só me deixou frustrada. Então, quando eu vi o Ansiegate pela primeira vez, a minha reação foi: mais um suplemento desses que prometem o impossível? Mas aí eu comecei a ler. Vi que era natural, com compostos que eu já conhecia, como passiflora, valeriana, mulungu, plantas usadas há gerações que ajudam a acalmar a mente sem causar dependência. Comecei a ver relatos de pessoas reais, gente como eu, que só queria conseguir dormir sem acordar às 3 da manhã com o coração acelerado. Gente que só queria parar de sentir medo de sentir medo. Não era um remédio forte, não era sedativo, não prometia milagre, mas prometia um apoio, uma ajuda para quem está tentando respirar no meio do caos. E eu pensei: o que eu tenho a perder? Eu já estava perdendo noites de sono. Estava perdendo a calma nas pequenas coisas. Estava me afastando até das pessoas que eu mais amo. Então, eu comprei. Comecei a tomar o Ansiegate com o pé atrás, sem pressa, sem expectativa. Só com uma vontade enorme de tentar me sentir eu de novo. Nos primeiros dias, nada demais. Mas teve uma noite em que eu dormi. Sem acordar suando. Sem pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. Sem precisar assistir 3 vídeos seguidos no YouTube para tentar desligar a mente. Foi uma noite só, mas foi o suficiente para me dar esperança. Depois de algumas semanas tomando o Ansiegate, eu percebi que a ansiedade não desapareceu, mas ela ficou mais quieta, como se tivesse diminuído o volume. Eu continuava vivendo os mesmos desafios. O mundo não ficou mais leve, mas eu fiquei. Sabe aquela sensação de que o coração vai explodir a qualquer segundo? Ela passou a vir com menos força. E quando vinha, eu conseguia respirar melhor. Eu conseguia me acalmar, sem travar. Eu voltei a dormir com mais facilidade. Me sentia mais centrada durante o dia. E o mais importante, voltei a confiar em mim mesma. Mas tem uma coisa que ninguém te conta. E eu preciso te dizer com toda honestidade: suplemento não é varinha mágica. Ele não vai resolver sozinho o que a vida quebrou aos poucos.
O Ansegate me ajudou sim, e muito. Mas ele é um apoio, um degrau, não a escada inteira. O que mais fez diferença foi entender que eu precisava olhar para mim com mais cuidado, mais gentileza, e aceitar que não existe cura rápida para uma mente cansada. Então, se você está pensando em tentar, tenta, mas sabendo que o caminho começa aí e não termina. Para mim, foi o começo de uma reconciliação comigo mesma. Um recomeço silencioso e real. O link do suplemento está na descrição, caso você queira conhecer. Mas antes de clicar, pergunta para si mesma: o que eu estou precisando agora? Silenciar o mundo ou escutar meu corpo?